Fala, turma! Tá começando mais uma edição do Giro Trabalhista, o seu giro semanal de notícias de tudo que acontece no mundo do trabalho. Então, já deixa o dedo no like logo no começo do vídeo para não esquecer, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum giro daqui para frente. Vamos dar um giro? Você já ouviu falar em assédio horizontal? Pois é, uma dispensa por justa causa de empregado foi mantida acusado de assédio sexual contra um colega da mesma hierarquia. O TRT de São Paulo destacou que o assédio não depende da relação de superioridade. Pode ocorrer também entre colegas de trabalho, é o chamado assédio horizontal. No processo, o trabalhador admitiu ser dono do número de WhatsApp usado para enviar mensagens insistentes à colega, alegando interesse afetivo. Mas, para a justiça, a conduta foi inadequada e reiterada, mesmo diante da recusa da vítima. Imagens de monitoramento e depoimento confirmaram ainda a tentativa de contato físico não consentido. Segundo o acórdão, o ambiente de trabalho deve ser pautado pelo respeito e profissionalismo, e a justa causa foi considerada medida proporcional. Essa decisão ainda cabe recurso. Sem débitos e sem emprego também. Com login e senhas gerenciais, uma trabalhadora excluiu do sistema seus próprios débitos de telefone e também uma dívida de um cliente no valor de R$ 312. Ela foi dispensada por justa causa. Em juízo, ela admitiu ter apagado as dívidas pessoais para conseguir desconto na compra de aparelho e justificou que retirou o débito do cliente porque não recebeu orientação da chefia. O TRT Gaúcho entendeu que a conduta configurou ato de improbidade, previsto no artigo 482 da CLT, quebrando a confiança necessária na relação de emprego. A sentença foi mantida nesse ponto, mas a justiça reconheceu o direito da trabalhadora a receber as verbas vencidas, conforme previsto na justa causa. O TRT da 2ª Região reforçou a importância da proteção à maternidade no ambiente laboral, mantendo de forma unânime a rescisão indireta do contrato de uma trabalhadora contra uma loja de departamentos pela ausência de espaço adequado para a amamentação. A empresa alegou não ter a obrigação prevista em norma coletiva, mas o tribunal destacou o artigo 389 da CLT, que determina que empresas com 30 ou mais mulheres devem oferecer local apropriado para que as mães mantenham seus filhos durante o período de aleitamento. Para os magistrados, a falta de comprovação desse cumprimento configura a falta grave do empregador, justificando a rescisão indireta, conhecida como a justa causa da empresa. O caso evidencia a importância de medidas que garantam a dignidade das mães trabalhadoras. O TRT da 4ª Região anulou um pedido de demissão de um operário idoso e reconheceu que a dispensa foi discriminatória. O trabalhador, analfabeto funcional, tinha mais de 38 anos de serviço e foi diagnosticado com insuficiência renal crônica. Ele alegou ter sido induzido a assinar documentos sem compreender o conteúdo, acreditando que se tratava de uma dispensa pelo empregador. O tribunal entendeu que houve vício de consentimento e que a doença grave e estigmatizante se enquadra na proteção da Lei 9.029 de 95, que proíbe despedidas discriminatórias. O município gaúcho foi condenado a pagar indenização por danos morais de R$ 20 mil, além de verbas rescisórias, férias, 13º, FGTS com multa de 40% e remuneração em dobro pelo período entre a dispensa e o julgamento. O valor provisório da condenação é de R$ 120 mil. Ainda cabe recurso ao TST. E para você que quer se aprofundar um pouco mais na área trabalhista, eu tenho uma super dica para você. O Direito do Trabalho 10X, que é um material 100% digital, que tem e-books, tabelas, modelos, questões, além de uma seção só de caixinhas de pergunta, onde eu respondo inúmeras perguntas, sempre com fundamento legal e material de apoio. Então tá aqui no primeiro link na descrição. Mais um caso envolvendo idosos. O TRT da 18ª Região confirmou a decisão que negou o vínculo de emprego entre um professor de dança e uma idosa. O homem alegava ter atuado como cuidador e governante do lar, mas as provas mostraram que a relação entre eles era de amizade, com aulas de dança 2 vezes por semana e até viagens juntos. A justiça considerou que o processo foi uma tentativa de enriquecimento ilícito. Além de rejeitar o pedido, o professor foi condenado por litigância de má-fé, tendo que pagar a multa de 9,9% do valor da causa e ainda ressarcir os gastos da idosa com os advogados. É o que eu digo, o pessoal entra na Justiça do Trabalho achando que vai ganhar, alegando qualquer coisa, achando que é só entrar e ganhar, e não é bem assim, precisa comprovar, bem comprovada, senão pode até pagar multa por litigância de má-fé. Um cobrador de ônibus de Londrina, no Paraná, tentou anular uma cláusula de norma coletiva que permitia ampliar o intervalo para refeição e descanso além de 2 horas. Ele alegava ser obrigado a permanecer nesse intervalo por tempo excessivo e pediu o pagamento de horas extras, mas tanto o TRT da 9ª Região quanto o TST entenderam que a cláusula era válida e estava de acordo com a CLT. Segundo relatou,
não houve abuso na aplicação da regra pela empresa. Por unanimidade, o TST negou o recurso e manteve a dispensa do pagamento das horas extras. Essa decisão reforça que quando não há direito indisponível em jogo, o negociado prevalece sobre o legislado. Foi exatamente o que o TST fez, ratificando a norma coletiva em questão. Uma cantineira em Belo Horizonte entrou na justiça alegando que trabalhava exposta a calor excessivo de forno e fogão, além de outros agentes nocivos, sem receber adicional de insalubridade. A perícia confirmou que ela ficava submetida a temperaturas acima do limite legal, mas o TRT de Minas Gerais negou o pedido, entendendo que suas atividades eram semelhantes às domésticas comuns. No entanto, ao julgar o recurso, o TST aplicou a súmula 47, que garante o adicional mesmo em caso de exposição intermitente. Por maioria, a quinta turma condenou a empresa a pagar o adicional em grau médio de 20% da remuneração. Uma técnica de enfermagem será indenizada por danos morais após sofrer acidente de trabalho durante um procedimento cirúrgico e ter contato direto com o sangue de um paciente soropositivo. Por causa desse ocorrido, a profissional precisou iniciar tratamentos com medicamentos antirretrovirais e enfrentar efeitos colaterais do acompanhamento médico. O que a justiça entendeu nesse caso? Que houve aí falha nas medidas de prevenção, já que a empregada estava sem os equipamentos de proteção individual no momento do acidente, o que configurou negligência da clínica. A indenização, inicialmente fixada em mais de R$64 mil, foi reduzida em recurso para R$30 mil, considerando a gravidade da exposição e o caráter pedagógico da decisão. O TST iniciou uma sessão virtual para reafirmar a jurisprudência em 68 temas já pacificados na Corte. Esses temas envolvem matérias consolidadas em súmulas e OJs com manutenção de plano de saúde em caso de afastamento por doença, pagamento de horas extras a trabalhadores rurais, dispensa discriminatória de empregado com doença grave e adicional de periculosidade para quem atua em sistema elétrico de alta tensão. A iniciativa busca dar mais agilidade, segurança jurídica e uniformidade às decisões, reforçando entendimentos já consolidados no TST. A sessão segue até o dia 22 de agosto e todos os temas em análise estarão disponíveis no nosso site na próxima semana. Chegamos ao final de mais um Giro Trabalhista da Semana, a 12ª edição. Se você está saindo daqui um pouquinho mais informado, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum Giro Trabalhista daqui para frente. Eu sou o Rafael Prachedes e até a próxima semana.